A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos e os que estão compartilhando e que estão fazendo parte do projeto Confrontando os Pecados, para que quando Jesus vier nós estejamos libertos deles e subir com ele. Não é maravilhoso? É isso, irmãos? Não vai valer a pena o nosso sacrifício? E nós abrir mão dos desejos da carne, dos nossos deleites, para que a recompensa chegue nesse dia? Porque Jesus vai vir com seu galardão para distribuir a todo aquele que for digno dele. Tá bom? Que merecer. Você quer ser um digno de receber o galardão de Jesus? Então, meus amados, comecem hoje a mudar. E eu continuo convidando vocês, meus amados. Vamos trabalhar. Vamos divulgar a palavra do Senhor Jesus, pregar, falar de Jesus para as pessoas. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então, meus amados, faça a tua parte e deixa Deus fazer a dele depois. Quem aceitar, aceitou. Quem rejeitar, rejeitou. Só que nós temos também que lembrar eles da lei da física. Toda causa tem um efeito. Todas as nossas atitudes, ela tem uma causa. E toda causa tem seu efeito. Amém? E hoje, meus amados irmãos, vou convidar você mais uma vez a se inscrever. Dá o joinha lá, irmãos. Ajuda eu. Porque eu sozinho não posso fazer nada. Mas quando nós se unimos, nós fizemos coisas que o mundo, ele estremece. No nome do Senhor Jesus. Amém? Sei que tem muita gente aí. Eu estou acompanhando aqui quem segue, quem não segue. Tem uns que abandonaram, não querem mais saber. Eu não vou perder nada com isso, irmãos. Pode ter certeza que eu não vou perder quem abandonar, quem não gostar, quem não quiser. Porque o próprio Jesus não agradou todo mundo. E quem sou eu para agradar todo mundo? Jesus não obriga ninguém a tomar uma decisão, a fazer o que quer, ouvir a palavra dele, a praticar, a viver. E eu, quem sou eu para falar para você, não, tem que mudar? Não tem. A minha parte é fazer o que Jesus falou para fazer. Pregue o evangelho a toda criatura e ensine. É o que eu estou fazendo, irmãos. Agora, a palavra, sempre eu tenho falado, a palavra ela veio para preparar o povo que quer ser salvo, renunciar ao mundo, renunciar à sua própria vida, para chegar na salvação. Vida, o que ele está falando? Vida. É a vida mundana, do pecado. Porque lá vai ter a vida eterna, tanto no céu como no inferno. Fogo eterno, tormento eterno. E hoje eu vou pregar a respeito, irmão, da tentação. Entenderam? Tentação, irmãos, é que Satanás usou, se revestiu de serpente lá para ir conversar com a Eva. E induziu ela. E como ele levou vantagem naquilo que ela conseguiu fazer, ele usa a mesma técnica até hoje para enganar os despercebidos, os desprevenidos da palavra, os que não conhecem a palavra. Entendeu? Está lá em Gênesis 3. Entenderam? Leia lá Gênesis 3, disse a mesma coisa. Satanás, de serpente, enganou a Eva. E ele vai querer enganar você também. Aí tem a tentação do diabo e a tentação da carne. Tentação humana que vem de dentro de nós. Vamos ver aqui o que é tentação, irmãos. Diz assim, tentação. Atração para fazer o mal
por esperança de obter prazer ou lucro. Pode vir do tentador, Gênesis 3, ou de dentro do ser humano. Tiago 1,14. É o que eu tenho pregado sempre aqui, mano. Tentação. Ninguém é tentado acima das suas forças. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Leia lá também. Ninguém é tentado acima das coisas, das forças. Jesus foi tentado e venceu. Mateus 4, 1 a 11. Lá no deserto, quando ele estava lá. Podendo, por isso, socorrer os que são tentados. Você vê, Jesus venceu e ele sempre vai vencer, porque se ele vencer a tentação do diabo, ele pode ajudar nós quando estamos sendo tentados. Como ele fez com os discípulos, com Pedro, principalmente. Eram sempre tentados por Satanás, mas Jesus estava sempre diante. Entenderam? Então, tentação, irmão, é o que eu mais prego aqui, que é o pecado. Satanás, os discípulos de Satanás estão pelo mundo e ele junto. Demônio, diabo. E o que eles querem é roubar a nossa salvação. E é por isso que ele tenta. E ele é esperto porque ele conhece a carne, a fraqueza da carne. E é ali que ele ataca. A tentação é o que está escrito ali em Tiago 1,14. Entenderam, irmãos? Daí diz assim: podendo, por isso, socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18 e 4,15. Devemos vigiar e orar para não cedermos à tentação. Mateus 6,13 e 26,41. E também é nosso dever socorrer os que caem. Olha só a responsabilidade, irmão. Se você é um vencedor, você faz igual a Jesus. Você tem poder para vencer os que estão sendo tentados. Ajudar a livrar eles da tentação. Por meio do quê? Do conhecimento da palavra, da verdade e da comunhão que você tem com Jesus, a obediência à palavra, praticando, aí você tem poder para libertar os que estão sendo tentados. Porque você conseguiu vencer as tentações. Entenderam? Então vamos ver aqui, irmãos. Quer ver uma coisa aqui, ó? O que a tentação faz? Está em Hebreus, no capítulo 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, olha só, voluntariamente, quer dizer, você está ciente que você errou, que aquilo é pecado, mas você praticou. Depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Porque você já com o pecado já foi consumado. Você fez consciente. Aí veja o resultado aqui no 37. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, os pecados, os adversários de Jesus, os que não obedecem a palavra, os que caem no pecado. Entenderam? Aí vem aqui no 29. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor
aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fazer agravo do Espírito Santo. E quantos que estão fazendo isso? O cara que já teve dentro da igreja estão fazendo isso, que se diz igreja do Senhor Jesus. Aí vem aqui no 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você viu o que acontece, o efeito da pessoa que cai, que sai fora da presença do Senhor Jesus? Se apostata da fé? Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Depois que você toma a decisão, meu irmão, minha irmã, seguidores, os que estão fazendo parte desse projeto, depois que você consumiu o pecado, não tem mais como você voltar atrás. Porque você fez consciente, você sabia, você conheceu a verdade, sabendo que aquilo é errado, e você teimou e fez. Foi rebeldia, desobediência, incredulidade. Não tem mais, irmão, voltar, não tem. Por isso que toda a responsabilidade da nossa vida recai sobre nós, não é sobre os outros, é sobre cada um. A guerra que você tem que decidir, que eu falei ontem, estou falando direto isso aqui, que faz parte da nossa vida no dia a dia. Gálatas 5:17. A carne luta contra o espírito contra a carne. É uma guerra interna de cada um. Aí vem a situação, irmão, que eu quero que você entenda isso, que você se conscientize. Se a alma é a nossa consciência, que ela prova ou reprova as coisas e que decide todo o custo da nossa vida, se a carne está brigando contra o espírito, a quem você está dando crédito? Qual é o teu pensamento? Você está puxando para o lado da carne ou para o lado do espírito? É aqui que está o segredo dessa palavra, dessa mensagem, irmão. Esse versículo. Quando a carne decide tomar qualquer coisa, fazer qualquer coisa errada, e o Espírito diz, avisa, não faça isso. E a alma provar a carne, você está indo para o inferno. Mas quando você diz não à carne e sim ao Espírito, aí você está vencendo o pecado. Vocês viram, irmãos, que a coisa é tão profunda na nossa vida? E a maioria está levando a coisa de qualquer jeito. É por isso que a situação está acontecendo, tudo isso aqui, para despertar, para alertar o povo. Vigiai e orai sem cessar, examine as escrituras. A tribulação está chegando, está vindo aí, irmãos. Se prepare para esse dia, para você não cair nela, para não te condenar, não te pegar você de surpresa. Se você estiver revestido com o poder de Deus, com a palavra, com a verdade, a tribulação vai passar por você, não vai te atingir, porque vai estar protegido pelo Senhor Jesus. Quem é mais poderoso que Jesus para te proteger? Você mesmo tem mais poder, o teu dinheiro, o teu carrão do ano, a tua família, os teus desejos, teus prazeres, tua vaidade. E é isso, irmão, que vem pregando para vocês, ensinando vocês sempre para que isso não venha acontecer com vocês. Eu tenho uma luta, irmão. Você pensa que eu não tenho luta? Eu tenho luta assim, constante.
dentro da minha própria casa, contrariedade, contenda. Mas eu não me deixo levar por isso. Porque para mim, irmão, o que me interessa é a minha salvação. A minha parte eu estou fazendo é pregar, orientar, ensinar, ajudar e mostrar as coisas, o caminho. Aceite quem quer. Porque Deus não obriga, Jesus não obriga, e muito menos eu. A palavra só mostra. Ó, esse é o caminho. Se você seguir esse caminho, você vai vir até a mim. Eu vou estar contigo. Porque esse é o meu caminho. Mas se você desviar desse caminho, eu não estarei contigo lá. Porque lá não pertence a mim, lá é outro. Entenderam? Por isso que Jesus falou, o caminho é estreito. Eu me entristece muito quando eu falar, e a pessoa não está ignorante, parece que entra num vídeo e sai no outro, parece que não tem, sabe, entende? É triste isso, cara. E a pessoa perecendo ali, mas não muda. Isso é domínio, né? Sendo dominado pelo pecado, pelo espírito do mal, do demônio. Se é isso, irmãos, que o resultado do pecado é o que Tiago escreveu, que deixou bem claro aqui, a tentação, 1,14. Isso aqui, irmão, não tem como fugir disso aqui. Isso aqui é escrito, e está escrito em 2 lugares. Os 4 evangelhos já está escrito que não será omitido um tio e um jota se ter de tudo que está escrito, que não seja cumprido. Tanto a justiça como o amor de Deus. Porque a justiça é que separa o mal do bom. Vamos ler com calma para você ver, vamos repetir isso aqui de novo, que eu já tenho estudado todo dia isso aqui, mas eu não estou vendo o resultado, irmãos. Estão ignorando. Tiago 1,14 diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, quer dizer, enganado, pela sua própria concupiscência. Agora veja bem o que é concupiscência. É forte e contínuo desejo de fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus. Aí você volta lá em Gálatas 3, 5, 17. Quando a carne milita, luta contra o espírito, ela está aqui, ó, é a concupiscência. Entenderam? Aí diz assim, enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, quem quiser concebido, concretizado, confirmado, que é aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer fazer, o pecado. Matar, roubar, se prostituir, encher a cara, falar mal dos outros, maltratar os outros, roubar. Diz que quando, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É o que está aqui, ó, em Mateus, em Hebreus, no capítulo 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. É muito simples, não é só você estudar a palavra, estudar ela, pôr em prática, começar a encher teu coração da verdade, conhecer a verdade, e você vai começar, vai sendo revelado para você, para qualquer um, os mistérios que tem cada palavra, o poder,
a abrangência de cada palavra que está escrita aqui na nossa vida, tanto no lado negativo como no lado positivo. Aí, por isso que vem a decisão de cada um, tomar a sua própria decisão. Se quer mesmo a salvação, tem que mudar radicalmente. Se não quer, continue no pecado. Nós somos livres para fazer o que nós queremos da nossa vida. Você tem poder para matar, para roubar, para fazer tudo. Você tem coragem para fazer isso. Mas aí vem a tua decisão, qual é o caminho que você quer. O amor ou a desgraça ou a morte. A vida ou a morte. Não quero ficar esperando pelos outros ou copiando os outros, porque isso aí não vai funcionar, nunca funcionou e não vai funcionar. Porque a guerra, a luta, o pecado está em você. E a salvação depende de você, de mim, de nós, de cada um individualmente. Você é livre para tomar qualquer decisão que você quiser. É por essa razão que está escrito isso. Jesus falou: examinai as escrituras para que ninguém vos engane. E o meu povo sofre por falta de conhecimento. E é isso, irmãos, que está o problema das pessoas, é aí. Por que os templos estão vazios? Porque aí tem uma causa. E a causa dos tempos está vazio, o efeito é, a causa dos tempos está vazio, é a falta da palavra, da verdade de Deus na vida das pessoas, da oração, do conhecimento da palavra. Aí o efeito é esvaziar os templos, o povo vai para o mundo. E é isso, irmãos, que a pessoa não percebe, ele se acomoda com aquilo ali. Eu tenho pregado isso sempre. Alertado os pastores. Abre o tempo, lá uma vez, 2, 3 mais por semana, e fica o traseiro sentado em cima daquela cadeira, não levanta dali para atender um membro da igreja, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, porque o pastor, o presbítero, o diácono que está vivificado na palavra, ele olha para a pessoa, ele já sabe que a pessoa está precisando está com problema. Ele não pode ficar calado lá no canto dele, tem que ir lá e conversar com aquela pessoa, procurar se oferecer para ajudar ela. Isso que é um verdadeiro obreiro da casa do Senhor. Porque se o cara está cego espiritualmente, ele não tem visão para ver isso. Eu digo para vocês, mas isso aí aconteceu comigo e acontece direto. Discernimento de espírito, irmãos. É isso que é um dom muito importante na vida das pessoas. Eu, quando era obreiro lá na igreja, lá do coisa, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Fazer um jejum por semana, de 3 dias, sem comer e sem beber. Chegar a ficar branco as bocas, você tinha que estar limpando direto. Eu jantava na quinta-feira e saía tomar água e jantar no domingo, depois que eu vinha da igreja do culto. Não tinha demônio que parasse na minha frente, irmãos. E faço isso até hoje. A minha fé, a minha comunhão com Jesus, o demônio não para na minha frente. Por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus se cumpre na vida de cada um que crê nele. Por isso ele falou lá em João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, para as mesmas obras que eu faço, maior do que essas farão. Mas qual é o tamanho dessa crença, dessa fé, dessa comunhão que você tem com Jesus, para você receber esse poder, essa autoridade do Senhor Jesus, usar o nome dele, que ele deu a autoridade para no nome dele expelir demônio, curar os enfermos, purificar leprosos, impor a mão das pessoas eles serem curados.
Você não é para qualquer um, não é para qualquer um idiota, um cara que se acha que é todo poderoso, coloca uma gravata, até coloca a bicha na mão, que já é pastor, mas não tem o mínimo de conhecimento de saber qual é o valor dessa palavra, o peso que tem essa palavra de pastor. Só tem o título. É igual a lata velha. Só tem barulho, mas não tem conteúdo nenhum que se aproveite. É vaso sem azeite. É isso que está vendo aí, ó. Eu visitei 66 ministérios, igrejas, e eu não fiquei em nenhuma delas, porque o que eu procuro em um pastor ser superior a mim espiritualmente, para que eu possa me apoiar nele. E eu não encontrei, porque eu não sou pastor. Eu não recebi o dom de pastor. Fui consagrado a pastor, mas o meu dom mesmo que eu recebi, que eu exerço, que eu amo mesmo trabalhar, é ensinar. Esse eu me dedico. Querem prova? Vem aqui em casa ver. Amanhã eu vou trazer aqui a pilha de papel que eu tenho aqui dos cursos, preparado para o povo para ensinar. Confrontando os pecados. Preparar os jovens. Mostrar para eles o futuro dele lá na frente. Entenderam, irmãos? Mas ninguém quer. Ninguém quer. Por isso Jesus falou, o que eu me apego muito, o que me fortalece muito, que eu me incomodo de pregar a palavra, é o que está escrito lá em Marcos 16:15. Jesus falou, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Não se incomode se o cara aceitar ou não aceitar. Depois, as consequências irão para a vida dele. Aquele que crê e foi batizado, será que mas aquele que não crê, já está condenado, porque ele pode se condenar sozinho porque ele conheceu a verdade. Foi o que eu falei aqui, ó. Está escrito aqui em Hebreu, vou repetir de novo aqui, ó. Hebreus 10:26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não adianta mais que ele já cometeu o pecado. Porque você conheceu a verdade, mas você não se converteu. Como diz o outro, já fiz mesmo, agora que se dane. Entenderam? Mas daí deu o resultado aqui, ó. Mas uma certa expectação horrível. Olha só, irmão. Horrível de juízo e ardor de fogo que devora os inimigos do Senhor, da verdade. Aí vem de novo, Tiago 1:14. Cada um é tentado, né? E atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. É o que está falando aqui, confirmando. Ainda não. Tem gente que ainda não entende. Ou finge que não entendeu e ignora. A incredulidade é tão grande que a pessoa nem está nem aí. Só que eu aviso sempre. A lei da física
quando ela se manifesta, o efeito sempre vem tarde demais. Quando a pessoa se der conta, já era. Por essa razão que Jesus falou, vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação e examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Quando você conhece os pecados, você conhece a verdade e você toma a decisão de viver a verdade, não há demônio que te derrube, porque você está revestido, está protegido por Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Quem ignora tudo isso não faz parte do reino de Deus, não é povo de Deus e não é digno do reino de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí você, qual que você é? Um dos poucos escolhidos? Ou você é um daqueles que se apostatou da fé? A escolha é tua, é minha, é nossa. Só que o resultado vem depois. Quando chegar a tribulação, irmã, é só vocês estudarem Mateus 24, vocês estudarem Apocalipse, vocês vão entender. Aí pode ser que alguns se despertem para a vida, para a salvação. Amém? Então fica com vocês essa mensagem, que o meu dever é ensinar, orientar, não condenar, nem julgar e nem obrigar ninguém, porque a própria palavra não faz isso. E quem sou eu para fazer? A minha parte é falar, levar. Prega a palavra a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Porque estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpente. Se beber algum veneno mortífero, não fará dano algum. E todo o enfermo que impuser as mãos ficarão curados. É só em Jesus, em meu nome. Tem outro? Você vai expulsar um demônio em nome de Davi, que é um pecador, igual nós? Isaías, Jeremias, Naamã, Eliseu? Você expulsa um demônio no nome deles? É ele que deu essa ordem, deu esse poder para você? Então deixe de estar em incredulidade, abandone a incredulidade e crê em Jesus, porque Ele é o único. Amém? A mensagem foi dada, o recado foi dado. A decisão de cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?